Rick Chester. A regra 1, nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca avancei. Nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Então a regra 1, para se alcançar o extraordinário, é nunca pense em desistir. Primeira coisa sobre a ótica que eu penso, que outras pessoas podem pensar diferente e está tudo certo, que cada coisa se aplica para cada pessoa. Então a minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não, isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne, ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá para eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Olha lá, que louco. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você desceu o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau, e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser para mim o que eu determinar que é para mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar uma couve na sua mão, um almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso, não acho legal uma criança andando vendendo verdura, o lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção, era fazer ou fazer, era uma corrida contra a fome, e aí eu tinha que vender. E quando eu passava para os meus coleguinhas vendendo,
Todos eles, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem... O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você está no caos da favela ou se você está no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, que a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse para mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você está na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele está não, está escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei para o Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não para o fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas. Eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para a prostituição. Eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Para ele, ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe, meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa, eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita, eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava para eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai.
Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai, e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então não era seduzido com o externo. E por que eu falo que eu sou o escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne, e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei, mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne? Aos 7 anos de idade. Então antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então eu descobri antes de ser apresentado para aquele cara. Com 7 anos de idade eu não tinha a menor noção de tráfico ainda, mas eu já estava vendendo. Então eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo. E só pode ter sido Deus. Eu não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu estou te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Porque hoje elas estão em um celular que tem... cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É um ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento para o básico, do básico, do básico, do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. Ele quer ter o melhor carro, assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento, ele entra para uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra para dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que está dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial para sentar nessa mesa. Pegava 1.000, eu colocava quanto meu salário do que eu ganhava, 1.000 eu colocava como minha empresa para eu comprar água, comprar caixa, sei lá, os custos da empresa, 1.000 eu colocava como fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3.000 e colocava tudo quanto salário dele. E ele não sabia que, olha, eu quero trocar de celular, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Legal. Eu quero comprar um tênis, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Tá, mas o tênis custa 1.200, como que eu faço? Pega emprestado com o seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário, os outros 200 você tem que pagar para o seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro, porque o seu fundo de reserva sem juro também está estagnado, você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou, você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu, eu investi os R$1.000 em água, amanheceu chovendo, o que é que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega R$200 para você comprar água, para você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200 e paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso, eu fazia isso na época da praia, com pouco dinheiro. Para os caras era sul, tá maluco, Rico, eu vou ganhar 1.000, o dinheiro é todo meu, tá? O dinheiro é todo meu, mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu, quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada, e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que está fazendo da maneira errada, e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4.000 ao invés de 3, porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado, e passa a pensar que se você ganhar 5, resolve, que se você ganhar 6, resolve.
Ele só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira. Quando você porcionar isso, essa Legal. coisa. E eu fazia da maneira mais simples possível. Faço até hoje. Da maneira mais simples possível.